Oi, gente! Nem dá para acreditar, eu nem acredito, que nós estamos terminando o estudo dessa lição aqui sobre o grande conflito. Que eu confesso para vocês que foi tedioso para mim. Foram 13 lições e eu não coloquei aqui a 12 para vocês semana passada. E eu quero só falar bem rapidinho para vocês o que, se vocês quiserem dar uma olhada, porque olha, ele fala aqui sobre, aí eu já vou entrar na 13, tá? A 13º sábado. Os eventos finais da Terra. Ele fala aqui na lição 12. Ele que eu falo é o Mark Finley. E ele tá completamente se guiando pelos ensinos de Ellen White, pelo livro O Grande Conflito. Por isso que a lição é chamada O Grande Conflito. Então, olha. O verso áudio deles fala, Provérbios 23, que diz que você compre a verdade e não a venda. Não a troque por nada. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. E quando a gente abre a palavra de Deus, é exatamente isso que a gente faz. Porque na palavra de Deus, na Bíblia, existe sabedoria. E o próprio Jesus é a verdade. E quando a gente encontra a verdade dentro da Bíblia, ensinada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia totalmente, totalmente foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente não precisa ir para livros como O Grande Conflito de Ellen White, sabe por quê? Porque é impossível. Para mim foi eu posso contar para vocês pessoalmente que foi um sacrifício que eu fiz. E eu achava que era perda de tempo para mim, mas eu sabia que estudando essas lições e vendo os erros e expondo para vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai usar e alguém vai, que seja mesmo por curiosidade, como eu fui uma vez na Bíblia, procurar. Eu vou ver se é verdade isso que ela está falando ali. Porque quando você abre a palavra do Senhor, você compra a verdade, a sabedoria e você não troca mais por nada. Então, eu só fiz isso por amor a vocês, tá? Muito feliz que tá terminando. Mas olha, o verso áudio deles, que é o Provérbios 23, ele diz que é esse que eu li para vocês, e no 1 Coríntios 2:14 diz assim, eu queria que vocês pensassem nisso. 1 Coríntios 2:14, tá? Depois de tudo que eles falam aqui sobre a lealdade a Deus e sua palavra, sobre o que é falado lá gente, olha aqui. 1 Coríntios 2:14. O apóstolo Paulo fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês sabem que os adventistas, eles não acreditam que eles têm espírito. Então, eles não podem nascer de novo. E quando você não nasce de novo, Paulo fala também lá em 1 Coríntios 3, que um véu está no seu coração. Todas as vezes que você lê sobre Moisés, sobre as leis que eram do antigo concerto, tá? Antes de Jesus, e você tem um véu sobre o seu coração. Então se você não é nascido de novo, você não tem o Espírito de Deus. É exatamente o que Jesus falou para Nicodemos: você não entende as coisas espirituais. Então não tem condições. Olha só, para você ter uma ideia, ele chega eu quero ler para você esse versículo aqui que ele fala, tá? Só isso aqui, que eu vou terminar bem rapidinho a 12 aqui. Mas olha, 2 Pedro, é incrível, ele cita o versículo aqui e não entende. 2 Pedro 1:16 a 25. 2 Pedro 1:16 a 21, desculpa. 1:16 a 21. Deixa eu ler aqui para vocês, tá?
Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Isso é Pedro falando, tá? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Gente, eles estão dizendo aqui que nós não seguimos a fábulas, nós não seguimos histórias engenhosamente inventadas que Ellen White faz em todos os livros dela, tá? São fábulas engenhosamente inventadas. Mas Pedro diz, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo por homens que foram testemunhas oculares de Jesus aqui. Para que você precisa do livro de Ellen White? Você não precisa, você precisa da Bíblia. Então, vou seguir. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória, falando de Jesus, glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que ele está dizendo? Ele está confirmando confirmada a palavra profética, porque o que é que Paulo diz lá em Hebreus, Gálatas? Ele começa dizendo que no princípio Deus falava através de seus profetas, mas nos últimos dias ele falou através do seu filho. Então a profecia que eu e você temos para dar, devemos ser profetas, sim, mas não é profecia do que eu vou mirabolar, engenhosamente inventar, e não é o que adivinhar o futuro, porque não é isso. Jesus veio e ele trouxe toda a revelação, e é sobre ele hoje que a gente profetiza, a gente fala. Profetizar é levar a mensagem de Deus. A última mensagem que nós recebemos aqui na Terra foi por Jesus. Então, os ensinos de Jesus são para ser seguidos e ensinados, tá? Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, né? Que ele fala. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, tá? Nenhuma profecia em particular nas Escrituras provém de elucidação particular, que é o caso que Ellen White faz. Ela faz as interpretações e todo mundo dentro da igreja adventista compra as interpretações dela que não são de acordo com a Bíblia. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Gente, ele está falando aqui no passado. O próprio Pedro aqui dizendo, olha, mensagens foram dadas, profecia foi revelada a homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele não está dizendo que a partir de 1844 vai chegar uma outra profetisa e falar bobagem, gente. Por favor, seja mais inteligente, mais sensato. Se você não tem discernimento, peça a Deus, porque lá no livro de Tiago, ele diz, olha, se você quiser, você pede a Deus, ele vai dar sem medidas. E sabe quando é que você vai começar a entender? Quando você se colocar de joelhos nos chãos e clamar a Deus e dizer, Deus, eu acredito que Jesus é o teu filho, ele é o meu redentor e eu quero participar do reino dele. Ele não é um anjo criado, ele é teu filho, ele é Deus também, parte da Trindade. E você vai ser selado pelo Espírito Santo. E aí você começa a ler a Bíblia. Mas olha, aí eles não veem o que está acontecendo, porque eles leem, eles não têm espírito. Eles não são nascidos de novo.
Eles dizem que quem tem espírito é espiritista, tem espiritismo. Gente, para pensar, tá? Então tá, eu só queria falar isso da lição número 12 e agora falar para vocês sobre a lição número 13 do 13º sábado. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha que vestir roupa nova no 13º sábado. Não assim, roupa, se tivesse nova, ótimo. Se não tivesse, tinha que ser roupa bonita, tava todo mundo muito alinhado, porque o 13º sábado era um sábado muito especial. Então é esse que vai acontecer agora, no dia 28. E essa lição de hoje, dessa semana, dá pra começar assim, ó, faz o L de amor. Eu sei que vocês entendem o que isso significa. Faz o L. Porque o amor venceu, o amor de Deus. Aqui, ó, ele tá dizendo, tá? Só que tá tudo errado. Porque a escatologia da Igreja Adventista é toda fundada nos livros de Ellen White, nas mirabolantes histórias que ela inventou e que ela copiou de outros também que estavam errados. Porque quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê o livro de Daniel, quando você lê a Bíblia toda, você sabe, olha, os profetas, a gente abre os livros, e a gente encontra, por exemplo, Daniel falando das 70 semanas. Aí depois a gente encontra outros profetas, por exemplo, como Zacarias. Zacarias vem e ele já é da época em que o Daniel já está no final, ou inclusive pode até já ter falecido, e ele tá agora ele recebe uma profecia de ânimo para o povo que estava saindo da Babilônia, tá? O povo que estava que tinha sido cativo, que era o povo de Judá, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, e os de Israel também, que era lá do norte, e que eles tinham sido levados pela Síria. Então, assim, o povo de Israel estava todo em cativeiro, tá? Aí agora, muitos profetas como Miqueias, Joel, Amós, Zacarias, não lembro mais, mas esses profetas, toda a mensagem deles é pós ou um pouco antes de terminar o exílio. E eles estão dando ânimo, levando ânimo para o povo voltar para a terra de Israel. Porque é um plano. Jesus vai voltar e ele vai reinar na terra de Israel. Quando ele fala em Sião, é o Monte Sião, é onde Jerusalém foi construída. Então, a gente não pode dizer que a igreja adventista acredita que é Israel, né? Então, toda vez que você escuta, lê Israel na Bíblia, eles acreditam que são para eles. E vocês precisam entender que não é verdade isso. Olha, para começar, o verso áureo. Eu vou ler o verso áureo para vocês, gente do céu. O verso áureo tá lá em Apocalipse 21, 3 e 4. Vou mostrar para vocês aonde o que está acontecendo aqui em Apocalipse 21, 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Gente, com uma noiva adornada para o seu esposo. Gente, isso é o povo de Deus. Olha, quando eu era, acho que adolescente ainda, eu fiz uma pergunta, veio um pastor falar sobre a volta de Jesus, e eu pensei que naquela semana de oração eu ia aprender o que era, o que ia acontecer, como é que eu ia saber que Jesus estava voltando. E ele não ensinou nada. E eu fui para ele e perguntei, o que é que vai acontecer antes de Jesus voltar? Como é que eu sei que está perto? Como é que eu sei que Jesus tá às portas, né? Como todos na igreja adventista somos
eu era, todos são ensinados. Existe uma falta de entendimento incrível que só a Bíblia vai consertar essa falta de entendimento. Por exemplo, esse pastor, ele me falou para mim, olha, primeiro vai ter que acontecer o decreto dominical, aí depois vai acontecer a grande tribulação, e depois vai acontecer a aprovação, como é que fala, gente? A porta da graça vai fechar e tem a aprovação, né? A aprovação, eu não lembro se é chamado aprovação, mas é assim, é a época que você vai andar com sabe aqueles braceletes de calcanhares, coisas no calcanhar, com o GPS, para mostrar que você tá ali, cometeu um erro e não pode sair dali, você tem que usar aquilo ali para provar que você tá preso, sem poder sair, direito de sair do país, ou às vezes até do estado. Mas é mais ou menos isso assim, ele disse que vai ter esse período de provação. Aí depois ele diz assim, olha, quem tiver mais santo, fique mais santo, quem tiver fazendo maldade, continue fazendo maldade. Eu queria mostrar para vocês que isso não é uma profecia, gente. Essa parte aí, de onde eles tiram essa história, é uma mensagem final de Apocalipse. O livro de Apocalipse, quando eu falei para você aqui, ó, quando ele diz que eu vi o novo céu e a nova terra, se você for um pouquinho antes para o 20, você vai ver que isso aqui está acontecendo depois do que é descrito, o que acontece diante do grande trono branco, que é para julgar de acordo com as obras aqueles que não tiveram Jesus para ser o Salvador deles. Os que não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o mediador, Jesus é o Redentor, e Jesus, ele veio para ser a propiciação, e ele foi, quando você aceita isso, toda a the righteousness, tá vendo? Eu não consigo lembrar da palavra, mas ó, tudo que é bom, que eu não tenho nada de bom em mim, eu nasci em imundície dos meus pecados, tenho toda propensão para fazer o que é mal, mas por causa de Jesus, eu tenho dele a propensão para fazer o bem. E aí, porque ele é o meu redentor, eu não vou ser julgada pelas minhas obras. Sabe o que vai acontecer? Tá lá também, 2 Coríntios 3. Nós que somos salvos por Jesus, também vamos ser julgados pelas nossas obras, mas não para salvação ou perdição. É para ganhar o nosso prêmio, que não é a mesma coisa de salvação. A salvação eu já ganhei na hora que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, tá? Então aqui, logo antes dessa descrição que ele está dizendo aqui do verso áureo, é o trono branco, que a própria Ellen White diz que vai estar lá. Gente, acho que ninguém contou para ela que quem vai estar ali diante daquele trono branco são as pessoas que vão perante Deus sem Jesus como advogado deles. Ali diante do trono branco são os que vão ser julgados pelas obras, porque eles não tinham Jesus. Aí vem o novo céu e a nova terra. Aí, olha só, eles dizem aqui, tá, então deixa eu ver o Revelation, Apocalipse 22, 11 e 12. Vocês olhem isso aqui para vocês verem que não é 22, 11 e 12, que é uma mensagem final dada para João. Ele viu toda a profecia, aí agora tem uma mensagem final para João, e ele diz aqui, olha, não sela, deixa eu ver, 22, 11 e 12. Ok, então ele me disse,
Vê, não faças isso, eu sou o conservo teu. Olha, que ele queria adorar, né? Mas ele disse, não, era um anjo do Senhor. Ele falou assim, ó, não, eu sou um conservo seu, não me adore. Mas o que ele falou é o seguinte: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo, desculpa, é o 22:10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, tá? O tempo está próximo. Agora, a gente está aqui há muitos anos depois de João, tá? Mas o tempo está próximo. E se estava próximo para João, você imagina para a gente agora, tá? E ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Ou seja, o mundo está seguindo, e quem é imundo vai continuar sendo imundo, e quem não é, vai continuar não sendo, vai ser limpo. Tá vendo? O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, o tempo está passando. E aí ele está dizendo, é uma mensagem final, não é uma profecia, que ó, vai ter um tempo que for mais que for santo, porque a Ellen White fala que vai sair o Espírito Santo da terra, né? Mas olha, Jesus, lá em João, acho que 16, ele fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo jamais seria retirado. Gente, Jesus está mentindo ou Ellen White? Tá? Porque o Espírito Santo não vai ser retirado. Você precisa entender é o seguinte: Apocalipse 22, ele tá falando aqui. Você precisa ver o seguinte: eu nunca entendia a volta de Jesus, porque a gente colocava tudo num saco só. Quando você percebe que o retorno de Cristo, que é descrito lá em Apocalipse 19, é completamente diferente do arrebatamento que é descrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Aí você vai entender que Jesus aqui não é o retorno de Cristo. O retorno de Cristo é justamente aqui, quando ele vai iniciar os 1000 anos. E esses 1000 anos, eles vão ser passados aqui na Terra. Porque você tem diversas... procura na Bíblia. Você tiver... eu pensei que eu tinha escrito aqui, mas a Bíblia tem muitos detalhes sobre esse milênio. Ele não fala milênio, mas são os 1000 anos, né? E existem detalhes, por exemplo, ele fala sobre o futuro de Sião na Terra. O futuro de Sião. Sião era o Monte Sião, e Jerusalém foi construída em cima do Monte Sião. Então, Jesus vai reinar com cedro de aço no céu. Para que ele vai precisar disso? Em Joel, ele diz que ele vai morar em Jerusalém. Gente, lê a Bíblia, porque o milênio vai ser aqui. Agora, olha só para você ter uma ideia, que me deixou muito, muito, assim, perturbada. Meu Deus, eu estava dirigindo, quando eu parei para pensar, estava escutando a Colleen falando sobre a lição, e eu vi que ela falou um detalhe, né, que a Ellen White diz que o milênio vai ser lá no céu, e aqui na terra Satanás vai estar preso, porque não tem ninguém para tentar. Então é figurativamente, e não é, gente. Quem vai estar aqui na terra é o povo. Deus, Jesus é o centro do milênio. Jesus vai reinar do Monte Sião, de Jerusalém, do trono de Davi. Ele vai reinar lá, e nós vamos fazer parte do governo dele. Nós vamos julgar nações. Lá em Isaías diz, olha, se uma nação não vier para adorar a Deus em Jerusalém, não vai chover lá naquela terra.
Gente, como vai ser assim, como no céu, tá? Então você tem que ler e parar para pensar o que a Bíblia fala e não o que a história da carochinha de Ellen White conta. Então, Jesus vai reinar aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 4,13 é detalhado o arrebatamento. E no 19, Apocalipse 19, é a volta de Jesus com os santos, porque olha, os santos eles já vão estar já estão lá, não sei aonde, no segundo céu, não sei. Existem coisas na Bíblia que são mistério para nós, mas eu só sei de uma coisa: eu vou estar junto com Jesus. Se ele vai estar no segundo céu, no terceiro, no primeiro, onde ele estiver, eu vou estar junto com ele. Você vai estar junto com ele também? Então, lê a Bíblia, procura, porque olha, Jesus é o centro do milênio. E o que eu estava dizendo para vocês, que eu fiquei estarrecida, é que mais uma vez a igreja adventista coloca no lugar de Jesus Satanás. Porque lembra, o Azazel, o cordeiro Azazel que era enviado no deserto, representa Jesus. Porque o sacerdote coloca a mão sobre a cabeça daquele cordeiro que representa levando todos os pecados do mundo e é enviado para o deserto. E aí a Ellen White vem e diz que ali é Satanás, fazendo de Satanás um corredentor junto com Cristo, gente. Se aqueles dois cordeiros, um é Cristo e outro é Satanás, Satanás está levando... E ela fala, né, que no final os pecados serão todos colocados em Satanás. Gente, pelo amor de Deus. Aí aqui ela diz que o centro do milênio é Satanás, que vai ficar aqui dentro, nessa terra, por 1000 anos, reinando sozinho, né? Porque não vai poder tentar ninguém, porque não tem ninguém aqui. Quando, na verdade, Satanás vai estar preso num abismo. E os santos estarão aqui reinando com Jesus. O centro do milênio é Jesus. Leiam a Bíblia, por favor. Grande conflito, uma decepção. Mas olha, não tira, não segue a mim, nem o que eu falo. Vai ler a Bíblia, tá? Porque a verdade vai libertar vocês. E a verdade é Jesus. E quando o Filho liberta, você é liberto de verdade. Que Deus te abençoe.